Olá, turma do quarto ano. Galerinha esperta, olha aí nossa segunda videoaula de matemática. Vamos dar continuação em nosso assunto, os últimos assuntos para a nossa segunda avaliação. Deu para entender o outro slide? Falando sobre a simetria, redução e ampliação de imagens? Sim? Ótimo, muito bem. Vamos começar agora, turminha, falar um pouquinho mais sobre a localização e movimentação. Pontos de referência, direção e sentido. Pegue o seu livro, acompanhe também a figura e a imagem e a explicação também que está em seu livro, tá bom? E faça aí, então, um acompanhamento de slide e no seu livro. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, turminha, prestando atenção. Dúvidas? Mande suas dúvidas ou a sua dúvida para o Zap, que eu tenho o prazer de atendê-lo, retirar a sua dúvida, tá bom? Vamos lá? Ok, localização e movimentação. Vamos começar no livro de vocês, tá? Pontos de referência, direção e sentido. Observe essa imagem aí, a vista de uma cidade. Já localizaram aí? Bonita essa imagem, né? Muito bem. Olha só o que está escrito aí, galerinha, no livro de vocês. Uma pessoa saiu da igreja, já localizaram a igrejinha aqui no centro, que tem um telhadinho azul? Saiu da igreja e está na calçada. Observa, vai observando a imagem. De frente para o carro branco. Já viram a pessoinha que está lá? Saiu da igreja, está na calçada, está bem de frente com esse carrinho branco aí. Ok? Acharam? Muito bem. Descreva as construções que estão à esquerda dessa pessoa. Presta atenção, ela está de frente para o carro branco. O que é que está à esquerda dessa pessoa? Olha lá, à esquerda, para lá, onde tem aquele carrinho vermelho. Que mais? A rua, né? Que mais? Tem aquele prédio, né? Muito bem. Um prédiozinho. É laranja, né? Muito bem. E tem outros, né? Outros prédios, as árvores, tudo que está na sua esquerda, incluindo aqui essas árvores, né? Ao lado da igreja, o carrinho e tudo mais, tá bom? Muito bem. Descreva o que essa pessoa pode ver à sua direita. Vamos lá? Direita para o outro lado. Então, o que é que ela pode ver? Essa pequena árvore, que mais? Tem esse gramado verde, né? Isso. E essas casas pra cá, tem a rua, né? E essas outras casinhas aqui, casas bonitas, grandes, né? E incluindo aqui uma piscina, né? As casas que tem piscina aqui, ó. Tá bom? Então, isso aqui que ela pode ver à direita. A primeira casa que está à direita, porém não na mesma direção da sua vista. Ela está um pouquinho mais adiante, certo? Muito bem. Ok, então são essas duas casinhas aqui, claro, né? A rua, ou esse gramadinho aqui e a árvore, tá bom? Vamos lá. Use o carro branco como referência e diga se a van vermelha está no mesmo sentido ou está no sentido contrário dele. Vamos ver. Onde está a van? A van está na mesma aqui, ó. Na mesma rua aqui, ó. Tá bom? Na mesma rua onde está o carro branco. Tipo assim, um de frente para o outro, né? Ok. Então, o que é que ele quer saber? Se esta van está no mesmo sentido ou está no sentido contrário. Vamos lá? Se ela está na mesma rua aqui, ó, está no mesmo sentido, né?
Está na mesma rota aqui, ó, branco, e a van que vem de lá, vermelho, tá bom? Está no mesmo sentido do carro branco. O carro laranja está na mesma direção que o carro branco? Explique. Agora, ele tá aqui o carro branco e o carro laranja, né, que é o que está aqui pro outro lado da rua. Eles estão na mesma direção? Vamos lá? Sim ou não? Não, né? O carro laranja está em uma rua, né? Que cruza a rua do carro branco. Então, o carro está sobre uma rua diferente, uma direção diferente do carro laranja, tá bom? Então, eles estão em direção diferente, certo? Estão vendo a imagem? Vão acompanhando. Nosso cachorrinho, vamos lá. A ideia de direção está associada à reta, pois cada reta tem uma só direção. A ideia de sentido está associada à mesma reta, pois uma reta tem 2 sentidos, tá bom? Foi o que aconteceu aqui, tá? Aqui é direção diferente do carro laranja para o branco e mesmo sentido carro branco e van vermelha, ok? Calma aí que nós vamos explicar mais um pouquinho, certo? Vamos lá, vamos passar o slide. Olha, eu coloquei um exemplo aqui também de localização e movimentação, tá bom? Não é paisagem, mas é uma malha, né, quadriculada que tem um carrinho aí. Em qual posição está a roda da frente do carro? Você tem 4 opções, então eu não vou dar resposta. Você vai verificar através do quadradinho, certo? E vai ver na horizontal e vertical qual é o quadradinho que indica a posição que está a roda da frente desse carrinho, tá bom? E aí você faz com vocês aí em sua casa, quem tiver com você, você responde. Se quiser marcar aí, né? Marca mesmo aí no slide com seu dedinho, conversem e pronto. Não é um exercício mesmo valendo ponto, é só para exemplificar a nossa aula, certo, turminha? Vamos lá? Bom, aqui nós vamos começar o assunto sobre linha horizontal e linha vertical. Todos vocês já sabem, não é isso? Vamos tirar uma dúvida agora? Vamos lá. No livro de vocês está assim, ó, linha horizontal e linha vertical. Observe 2 tipos de linha. Primeiro, nós estamos vendo aí o céu, né? E aí, como se fosse aí o oceano, tá? E aqui nós temos aqui o prumo do pedreiro, ou seja, a horizontal, ela dá a ideia aqui de horizonte. Ou seja, o que é esse horizonte? É essa linha que vocês estão vendo aí, que como se fosse assim, que ela une o final do céu, porque o céu, na verdade, a gente não tem o fim dele, né? Porque na imagem ele, claro, ele continua, mas é como se fosse uma ideia que fosse o final do céu e juntando com o final do mar, do oceano. Então, essa linha que fica aí, nós chamamos de linha do horizonte, tá bom? Então, toda a linha traçada nessa posição que tá no livro de vocês aí, que tem um Hzinho minúsculo, nós chamamos de linha horizontal, que no modo geral, falando assim, nós conhecemos também como a linha deitada, certo? Muito bem. Já a linha vertical, que ela está em pezinho aqui, ó, com V, aqui ao seu lado. Então, ela tem a ideia de prumo de pedreiro, ou seja, tá aqui o desenho do prumo de pedreiro aqui, ó, certo? Que ele está bem retinho aqui, tem como se fosse aqui um peãozinho, que esse que é o prumo, né? O peãozinho e a linha ela tem que estar bem retinha, tá? No slide de vocês não dá pra ver muito, porque a linha é bem fininha, né? Mas ela tem que estar sempre retinha pra construção ficar bem firme, bem legal, bem retinha aí, bem certinha, tá bom? Então, a horizontal é deitadinha e a vertical fica em pé, tá bom? Vamos lá.
Aqui no slide de vocês eu coloquei o prumo do pedreiro, né? E também a ideia de prédio, ou seja, linha vertical que está em pé. Tudo que está em pé. Torre, né? Uma escada. Olha os prédios aí, né? Sempre na linha vertical, tá bom? Vamos lá. Linha horizontal foi que nós vimos no livro de vocês, da ideia de horizonte, tá aí a linha horizontal. Lá vem o horizonte de novo aí, né, na praia, tá? Essa linha que fica aí é o horizonte, tá bom? E também aqui eu coloquei um desenho de uma estrutura de uma casa, tanto nas escadas quanto na própria casa, ela tem uma estrutura, né, em linhas na horizontal. Ela foi feita aí essa estrutura nessas linhas, na parte da frente, nessas linhas horizontais, certo? Muito bem, fácil, né? Vamos lá. A ideia de direção e sentido, ou seja, já é mais um assunto para a gente poder estudar aqui. Vamos lá. Se a gente está estudando sobre vertical e horizontal, vamos ver esse negócio de sentido e direção? No livro de vocês tem assim, ó, duas retinhas, né? E formando até um ângulo. E eles colocaram as formiguinhas aí, ó. A, B, C, D, E, F, G. Podemos afirmar que as formigas A, B e C estão na mesma direção, pois estão sobre a mesma linha reta. Prestar atenção, A, B e C estão na mesma linha, nessa vertical aqui, tá bom? Porém, as formigas B e C estão em sentidos contrários. Ou seja, olha, a formiguinha B está indo para cima e a C já está indo para baixo, tá bom? Sentido contrário, tá? As formigas D e F estão na mesma direção, mas em sentidos contrários. Vamos ver aqui, D, F. Estão na mesma direção porque estão na mesma reta. Mas o sentido é o contrário, porque a F está indo para a esquerda e a D está indo para a direita, tá bom? As formigas E e F estão na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, E e F, direção porque estão na mesma reta, e sentido porque elas todas duas estão indo para a esquerda, tá bom? Para o lado esquerdo, né? Tudo bem. Vamos lá. As formigas B e F estão em direções diferentes. Deixa eu olhar aqui. B está na vertical e o F está na horizontal. Então, elas estão em diferentes posições, né? Direções e sentido também, né? Deixa eu ver aqui o sentido F e B. F está indo para a esquerda e a formiguinha B está indo para frente, para cima, né? Vamos lá, muito bem. Vamos lá, o cachorrinho aí, vamos ler? As formigas A, B e C estão na direção vertical. As formigas D, E, F e G estão na direção horizontal. Lembram, né? Muito bem. Retas com diferentes direções, ou seja, olha só essas retas aí, né? Tem 4 retas aí, mas cada uma está em várias direções, né? Direções diferentes. No outro exemplo, as retas estão com a mesma direção, ou seja, elas são paralelas umas às outras, tá bom? Muito bem. No slide de vocês, olha só, é o mesmo processo. O que eu mudei, tirei as formiguinhas e coloquei os carrinhos, tá bom? A ideia de direção está associada à reta, pois cada reta tem uma só direção. A ideia de sentido está associada à mesma reta, pois uma reta tem 2 sentidos, ou seja, os carrinhos, né? Olha aí os carrinhos. Na reta vertical, nós temos aí, que eu coloquei letra B, 2 carrinhos e estão na mesma direção, mesma reta, mesmo sentido. Enquanto que na A, que é a horizontal, existem carrinhos que estão na mesma
direção, porém em sentido oposto. No caso é o azul e o verde, tá bom? E o vermelhinho lá está no mesma direção e sentido do carrinho azul, tá bom? Sempre olhem no livro de vocês, no slide, para tirar essa dúvida, tá? Para saber o que é uma direção e um sentido, ok? Turminha, vamos lá? Observe na figura abaixo o caminho percorrido por Tiago. Ele saiu do ponto A e chegou ao ponto B. Vamos tentar caminhar com o Tiago? Olha lá, primeiro quadrinho, segundo, terceiro, desceu, né? Andou tudinho, desceu, e depois ele volta mais uma vez para frente, né? Para a direita, e desce, né? A, B, C e D. Muito bem. Como ele fez para chegar ao ponto B? Ou seja, o que foi que ele andou? Ele andou na linha vertical, horizontal, quantos quadrinhos ele passou, né? E aí, depois que ele traçou os primeiros quadrinhos, o que foi que ele fez para chegar ao B? Subiu, desceu, foi para a direita, foi para a esquerda. Vamos lá. Ele avançou 6 quadrinhos, girou para a esquerda e avançou 4. Avançou 5 quadrinhos, girou para a direita e avançou 3. Avançou 5 quadrinhos, girou para a esquerda e avançou 3. Ou avançou 4 quadrinhos, girou para a direita e avançou 2. Lembre-se que é para chegar no ponto B. Essa também eu vou deixar para vocês ficarem pensando aí, tá bom? Muito bem, turminha, está fácil. Calma aí. Vamos lá. Paralelas, perpendiculares e transversais. No livro de vocês está escrito aí, olha, mapinha, tá? Que é o mesmo mapa. Este é o mapa do bairro em que Lucila mora e estuda. Se não der para você acompanhar no slide, no livro de vocês tem, tá bom? Muito bem. Olha só o que está escrito aí. Se você olhar bem para esse mapinha, as ruas Maçã e Abacaxi têm a mesma direção, pois são ruas paralelas. As ruas Maçã e Cenoura são perpendiculares. Você vai acompanhando aí, tá bom? Maçã, abacaxi, elas vão juntas, né? Uma ao lado da outra. E já a maçã e a cenoura, elas já tem uma direção, uma movimentação diferente, né? Porque a cenoura está na horizontal, enquanto que a maçã está deixa eu procurar aqui, na vertical, tá bom? Muito bem. A rua Feijão é uma rua transversal à rua Batata e à rua Cenoura. Vamos lá, Feijão é essa que vem cortando assim, né? Ela tá assim como se fosse uma linha inclinada, tá? Ela é uma transversal, que ela vem, tipo assim, cortando as outras, né? Muito bem. Rua Batata, ela está na horizontal e a Cenoura também, né? Cenoura está na horizontal e a rua Feijão vem cortando todas elas, tá bom? Aqui no livro de vocês tem um exercício, certo? Você já pode fazer esse exercício, tá? Muito bem. E eu creio que não está difícil, só prestar atenção. O que é o perpendicular, paralela e a transversal, tá bom? Muito bem, turminha, vamos lá, continuando. Faça a atividade da página 212, que foi essa que eu falei para vocês, tá? Capricha aí na letrinha, capricha, vê se você consegue entender. Tem outro mapinha na segunda questão, faça com calma, tá bom? Tem dicas aí para você olhar e tentar fazer, certo? Muito bem, turminha, bons estudos. E aqui foi mais uma aula de matemática para a nossa segunda avaliação. Turminha, atenção, fique esperto, fique atento, tá bom? E faça uma boa atividade. E tenha uma boa aula também, uma boa videoaula, certo? Até mais, pessoal. Um grande beijo e até mais.